Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Tributário em Jogo. Obrigado pela audiência de vocês. A ideia aqui é exatamente a gente trazer algumas inquietações para dividir e, a partir disso, conversar e tentar verificar como é que a gente sai do outro lado juntos em relação às ideias que a gente tenta apresentar. Eu queria aqui trazer para vocês algo que, na verdade, é um desdobramento do assunto de que se fala no momento, né? Ainda estou, de certa forma, tentando analisar a profundidade do que o Supremo decidiu quando ele fixou os temas de repercussão geral 881 e 885. Você encontra com facilidade muito material sobre isso, muitos artigos. Basicamente, o Supremo definiu que quando o Supremo julga algum tema em controle abstrato ou em controle difuso, mas em repercussão geral, portanto vinculante, que isso constitui um novo direito apto a alterar as bases de uma relação jurídico-tributária continuativa. Então, é dizer, só retomando brevemente, a partir do momento que o Supremo decide algo de modo vinculante, isso altera as bases, os fundamentos, o vínculo que sustenta uma relação jurídica e, portanto, a modifica. Se a modifica, pode fazer com que uma tributação que estava evitada volte a incidir, ou uma tributação que estava incidindo pare de incidir. De uma forma muito, muito sintética, é isso. Só que qual é a conversa que eu queria empreender com vocês? É relativamente novo para a gente ainda pensar na ideia de jurisprudência vinculante. Eu queria fazer uma rápida digressão com vocês. Se a gente pegar lá no início, na Constituição da República de 88, a gente vai ver que, inicialmente, ela, aliada ao Código de Processo Civil de então, o CPC de 73, a Lei Federal 5869, ela trazia um sistema processual que era não vinculante, ou seja, cada corte poderia julgar como quisesse, e, a toda evidência, as decisões valeriam apenas para os casos individuais levados à apreciação do Judiciário. Qual era a exceção prevista na própria Constituição da República? Questão do já conhecido controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade, aquele exercido por excelência pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é exercido por meio do ajuizamento de uma ADI, uma ação direta ou declaratória de inconstitucionalidade, ou por uma ADC, ação direta ou declaratória de constitucionalidade, também por uma ADI por omissão. Depois, de certo ponto, foram inauguradas também as possibilidades de se trabalhar com uma DPF, uma arguição pelo descumprimento de preceito fundamental. Trata-se, portanto, de poucos instrumentos deflagratórios de controle abstrato de constitucionalidade. E aí a gente já sabe, né? Aquele rol de legitimados que é relativamente pequeno, a ação é diretamente no Supremo, existe um trâmite muito específico, trâmite que, aliás, foi inaugurado pela Lei 9868 de 99, depois pela 9882 também de 99, a primeira lei tratando da ADI e da ADC, a segunda tratando da ADPF. Pois bem, o que acontece em um segundo momento que eu queria localizar aqui para a gente como sendo da Emenda Constitucional 45 de 2004? Foi instaurada a possibilidade de o Supremo editar súmulas vinculantes. Tá certo? Então, além do julgamento de controle abstrato de constitucionalidade, o Supremo poderia editar breves entendimentos, claro, oriundos da sua própria jurisprudência reiterada, na medida em que se trata de uma súmula, mas que ela teria eficácia vinculante para todo o judiciário e para toda a administração. Lembrando sempre, mesmo os instrumentos de controle abstrato de constitucionalidade vinculam a administração e o judiciário, não vinculam a atividade legislativa. Pois bem,
A possibilidade de instituir súmulas vinculantes foi regulamentada pela Lei 11.417, de dezembro de 2006. Ela traz também um rol de legitimados para propor a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante, traz todo um procedimento que o Supremo deve observar, e, pelo menos na minha compreensão, esse foi um passo bastante importante que a Constituição deu, que o ordenamento jurídico deu, na direção de um sistema de precedentes vinculantes. Qual me parece ter sido o segundo grande passo? Aquele que deu o CPC de 2015, a Lei 13.105 de 2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil. A gente percebe que no CPC são inauguradas as figuras da repercussão geral. Não vamos confundir a repercussão geral, que é requisito para a interposição de recurso extraordinário. Essa repercussão geral foi incluída também pela Emenda 45 de 2004. Repercussão geral aqui, embora seja a mesma expressão, diz respeito a julgamentos do Supremo que, embora tratem de um caso individual, elas refletem uma discussão de direito que, quando afetada, terá uma solução que valerá não apenas para aquele caso, mas que vai vincular o judiciário para o julgamento de todos os casos afins àquele do qual erigiu o precedente vinculante em repercussão geral. Isso, é claro, é exercido nos limites da atribuição do próprio Supremo Tribunal Federal para o julgamento dos recursos extraordinários e afins. Situação similar foi aquela dedicada para o STJ. O STJ passou a poder julgar de modo vinculante, a partir de seus recursos, a partir da afetação deles como recursos repetitivos. Acontece de uma forma muito similar àquela do Supremo. O tribunal percebe que existe ali uma questão que pode ser de alta multiplicidade, de alta relevância, portanto, afeta aquela questão para repetitivo. O STJ afeta o processo para ser um representativo de repetitivo e, cumprindo todos os procedimentos necessários, julga aquele caso e aquilo fica valendo como vinculante para os demais órgãos do judiciário. Perceba, o Supremo, quando julga uma questão de repercussão geral, ele vincula todo o judiciário, menos ele mesmo. O STJ, quando julga em efeito repetitivo, ele vincula também todo o judiciário, menos ele mesmo e o Supremo. Só que aqui vamos tentar raciocinar o seguinte: a relação entre STJ e STF, pelo menos pelo que a gente vê na Constituição, não é exatamente de um acima do outro. São dois tribunais com competências complementares. Um deve dar a última palavra acerca da legislação federal e ser um pacificador de jurisprudência dos demais tribunais, e o outro, o guardião da Constituição. Portanto, desde que cada um desses tribunais entenda exatamente as suas atribuições, você pode perfeitamente fazer conviver um regime que trata como vinculante algumas decisões do STJ e também trata como vinculantes algumas decisões do Supremo. Pois bem, qual é o pulo que eu acho que a gente deu agora, em 2023, no julgamento do sistema de repercussão geral 881 e 885? É que tanto os repetitivos quanto os julgamentos em repercussão geral, eles, por excelência, e pelo que consta do Código de Processo Civil, eles vinculam apenas o judiciário. A partir do momento que o Supremo entende e coloca com clareza que o que ele decide em repercussão geral cria um novo direito e afeta instantaneamente, automaticamente, as relações jurídicas que são continuadas, me parece que o que se está querendo dizer é que esse efeito vinculante vai muito além de apenas ao judiciário. Ele já afeta os particulares e o fisco. Veja, não estou querendo dizer que esse passo de incremento de eficácia vinculante vale para tudo.
Mas, pelo menos para relações jurídicas continuadas em tributário, me parece que foi isso que o Supremo falou. Ao decidir de modo vinculante, ainda que em repercussão geral, isso afeta instantaneamente a relação jurídica entre fisco e contribuinte. Então, ele vincula a administração pública. Inexoravelmente é a conclusão que eu alcanço. Então, o ponto é, a partir desse momento, será que o Supremo expandiu a norma do Código de Processo Civil inicialmente apenas para os casos tributários? Outra, embora isso não tenha sido colocado com clareza, quando o Supremo decide de modo vinculante, ele cria o direito e altera as relações jurídicas. E o STJ, quando ele define algo irrepetitivo, que também é vinculante, segundo o CPC, será que ele também tem esse efeito direto? Esses são os pontos que eu queria aqui trazer para você, dividir com você e, principalmente, te ouvir. Traz para a gente as suas ponderações sobre o tema, as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas críticas, mas me parece que a gente deu um passo substancial, e eu confesso a vocês, acho que isso extravasa em muito a questão tributária, não vejo viabilidade de, embora gramaticalmente isso só valha para questões tributárias continuativas, me parece que os princípios que foram decididos se aplicam a diversas outras matizes do direito, me parece que vai muito além. Talvez tenhamos dado aqui um passo bem interessante rumo a um sistema de vinculação muito mais natural e muito mais ampla de precedente. Queria te ouvir sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Tudo de bom.